Oh, shit! O canal das planilhas. Essa é a primeira das 10 aulas em que irei demonstrar as funções essenciais para o projeto da agenda de contatos. Nessa aula vou mostrar de que forma utilizamos a função ProCV. No Google Sheets há muitas funções que não tem nas planilhas tradicionais. Por esse motivo existem muitas que não estão traduzidas para o português. Então eu prefiro utilizar todas as funções em inglês. Neste caso, o ProCV no Google Planilhas é a função VLOOKUP. Ela faz uma busca na primeira coluna de uma planilha de dados. Ao localizar o valor indicado, retorna o valor equivalente. Vou montar uma planilha e criarei 3 colunas de dados para demonstrar como usar essa função. Para iniciarmos, precisaremos escolher um dado da primeira coluna para a função encontrar um valor correspondente. Vou colocar como exemplo a letra A. Como em todas as planilhas, iniciamos uma função utilizando o sinal de igualdade. Ao começar a inserir a função, o Google Sheets irá sugerir funções que iniciam com as letras digitadas. Todas exibem uma pequena descrição abaixo. Quando passamos com o mouse por cima para escolher a função desejada, só é preciso dar Enter, Tab ou clicar nela. Após isso, é informado os dados necessários para que ela funcione sem erros. Podemos expandir as informações e saber mais detalhes do que precisaremos, além de ter uma explicação completa da função. No caso desta, está descrito: pesquisa vertical. Pesquisa a partir da primeira linha de um intervalo em busca de uma chave e retorna o valor da célula especificada na linha encontrada. Vou mostrar como funciona esta função na prática. Para iniciarmos, precisamos da nossa chave de pesquisa, que é o valor que iremos procurar na planilha. Neste caso, iremos usar a célula A4 como referência. A função irá buscar o que colocarmos nessa célula. O intervalo é onde a função irá buscar o dado informado, isto é, a planilha onde estão os dados. Ela sempre buscará a chave na primeira coluna. O índice é a coluna que está os dados que a função deve retornar. Neste caso, vou usar como referência a coluna 2. O classificado está entre colchetes, pois é uma função opcional. Ele, por predefinição, está como true ou 1, que significa verdadeiro. Porém, só usamos dessa forma se a planilha for classificada, ou seja, tiver os dados classificados em ordem crescente. E caso não tenha o valor buscado na planilha, ele retorna um valor aproximado. Na maioria dos casos, utilizo false ou zero, que significa falso, onde não é necessário a classificação da planilha e retorna o dado exato que buscamos. Com esses dados, a função pode localizar o item que está na primeira coluna. Sempre que alterarmos o valor, ele atualiza para o localizado na planilha. Porém, como selecionamos somente os dados fixos de E1 a G6, a função irá se restringir somente a este intervalo. Se inserirmos novos dados na planilha, não serão localizados e a função trará um erro e informará que este dado não foi localizado. Podemos melhorar isso tirando os números e colocando somente as letras, ou seja, ficará somente de E a G. Com esta melhoria, podemos buscar qualquer dado de toda a coluna. Podemos melhorar ainda mais a nossa busca, incluindo outra referência, agora no lugar do índice. Neste caso, vou incluir a informação na célula B3. E substituirei a informação contida na função atual. Se alterarmos os dados da célula B3, a função atualizará a busca.
Vou fazer novamente a função na célula C4 para buscar os dados na coluna 3, sempre iniciando a função com um sinal de igualdade. Pegar a referência da chave de pesquisa, inserir o intervalo de busca, a referência do índice, que neste caso é a C3, e não esquecer de colocar o classificado como false ou zero. Quando a fórmula fica com este sublinhado em vermelho, é por causa que irá retornar algum erro. Nesse caso, é porque a célula C3 está vazia e o índice tem que ser maior ou igual a 1. Após inserido o valor dentro da célula, a função irá buscar na coluna equivalente. Com isto, finalizamos a nossa aula. Caso tenha alguma dúvida em relação à função ProCV, que no meu caso é VLOOKUP, é só colocar nos comentários que irei responder. Na nossa próxima aula, iremos tratar os erros de fórmulas. Para quem conhece, sabe a função que eu estou falando. Para quem não sabe, aprenderá no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos deste projeto.